Eu sou o Léo Figueiredo e este é o primeiro vídeo do nosso canal da comunidade Blockchain for Devs. Antes da gente começar a falar do primeiro tópico, do primeiro conteúdo, eu gostaria de me apresentar rapidamente para vocês. Eu trabalho há mais de 13 anos na área de desenvolvimento de software, eu já tive a minha própria empresa de TI e atualmente eu sou Head Engineer e Blockchain Architect em uma empresa britânica, uma empresa lá de Londres. Eu comecei muito cedo nessa área de desenvolvimento, ali por volta dos 14 anos. E desde lá eu consegui adquirir bastante bagagem em várias empresas e várias linguagens aí de programação. Eu me considero apaixonado por tecnologia e eu estou muito animado para a gente começar a trazer esse conteúdo e repassar esse conhecimento para vocês. Eu sou graduado em Gestão da Tecnologia da Informação e técnico em desenvolvimento de software. E o intuito desse canal é justamente trazer conhecimentos do mundo blockchain, que eu aprendi a maioria dos conteúdos em inglês ou em outras línguas, porque não tem muito conteúdo aqui brasileiro, né? Não tem muito conteúdo em português. Então a gente quer trazer conteúdo para vocês sobre blockchain, desde que você esteja começando aí na área de desenvolvimento, ou se você já tem uma carreira sólida, mas quer aprender um pouco mais sobre blockchain, sobre a tecnologia blockchain, ou mesmo se você só é apaixonado por tecnologia e está buscando aí inovação e está querendo entender um pouco mais de como funciona a tecnologia blockchain. Então vamos ao que interessa, o que é a tecnologia blockchain e por que ela está ficando tão famosa, tão importante nos últimos anos. Então quando a gente fala em blockchain, numa tradução literal, seria uma cadeia de blocos, ela é uma tecnologia descentralizada formada justamente por uma cadeia de blocos, de maneira literal. Antes da gente entender exatamente o que funciona, ou como é a blockchain, a gente precisa entender o que são sistemas distribuídos. Então a blockchain, ela é um tipo de sistema distribuído. Sistema distribuído é quando você tem mais de um servidor, por exemplo, dentro de uma rede, ou dentro do seu software, ou dentro da sua infraestrutura, que vão trabalhar ali em conjunto para entregar essas informações para o usuário. E eles não têm uma centralização ali dessa informação, ele não precisa passar sempre pelo mesmo servidor ou sempre pela mesma parte dali da estrutura para entregar a informação. Então ele é descentralizado, ou seja, se algum desses servidores, se alguma parte da sua estrutura, da sua tecnologia ou do seu aplicativo não estiver disponível, o resto do sistema consegue continuar trabalhando e entregando perfeitamente para o usuário. Um resumo, né? A gente não vai entrar tão a fundo em sistema distribuído, mas o importante é entender isso. Um sistema distribuído, ele é descentralizado, então ele não precisa de um intermediário ali para fazer essas transações. E a blockchain, ela surgiu com exatamente essa ideia de você conseguir fazer transações ali online sem a necessidade de um intermediário, sem a necessidade de confiar em um intermediário. Então, por exemplo, quando você faz uma transação bancária, quando você envia dinheiro para alguém em uma transação bancária, o banco funciona como um intermediário e ele garante que você tem o dinheiro que você está enviando e que a conta que você está enviando exista e ele que faz essa transação. Então, o banco age como um intermediário. Quando a gente fala de blockchain, não somente no setor financeiro, né, que ela é muito conhecida aí pelas criptomoedas e pelo setor financeiro e tudo mais, mas ela pode servir sim para muitas outras áreas e a gente vai ver isso aqui em vários outros vídeos aqui do canal que a gente vai postando para trazer esses conteúdos para vocês. Mas se você achou essa explicação um pouquinho confusa, eu quero trazer um exemplo bem simples que eu acho que vai facilitar bastante para você entender como funciona a tecnologia blockchain. Vamos pensar da seguinte maneira. Você e seus amigos estão organizando uma festa, por exemplo. E todas as pessoas envolvidas elas vão contribuir com pagamentos para comprar bebida, para comprar comida, para comprar iluminação, som e qualquer coisa que você precisar para essa festa. Se a gente levar isso para uma maneira convencional, digamos assim, para uma instituição convencional centralizada, uma pessoa ficaria responsável por ter lá um caderno, um livro-razão, como você vai ver várias vezes quando pesquisar sobre blockchain, e essa pessoa anotaria o que cada um pagou, quando pagou, qual o valor que pagou, por que pagou, ou seja, ela registraria todas as transações.
mas todo mundo precisa confiar neste intermediário para que ele vá fazer essas anotações das transações, dos pagamentos de forma correta. Então ali você tem uma centralização da informação. Se a gente trazer esse mesmo exemplo para um contexto de blockchain, vamos pensar o seguinte: você e todos os seus amigos que estão envolvidos na organização dessa festa, todo mundo vai ter o seu caderninho e cada vez que houver um pagamento de algum insumo ali que você precisa para essa festa, todo mundo vai registrar no seu próprio caderno. Então, se o fulano fez um pagamento, você registra, ele registra e todas as outras pessoas também vão fazer esse registro. E é isso que é um sistema distribuído, descentralizado, porque todo mundo vai ter o registro do que aconteceu. Então não adianta alguém querer inserir uma informação a mais ou tirar uma informação que foi incluída lá, porque os outros dentro desse sistema vão ter a informação real, vão comparar e vão ver que alguém está com a informação errada. Então com esse exemplo a gente consegue facilitar um pouco mais o entendimento sobre esses sistemas distribuídos e sobre a tecnologia blockchain. A blockchain ela é basicamente esse livro-razão que registra todas as transações em várias partes, em vários nós, como são chamados dentro da blockchain. E, além disso, além de só registrar, ele também tem um algoritmo de validação. Então, quando você faz uma transação, existe um código matemático por trás que roda para validar aquela transação. Existem os algoritmos de consenso e tudo mais, que a gente também vai falar mais para frente. Mas o importante é você entender que ela é basicamente esse livro-razão que vai registrar as informações e, como todos esses nós, quando eles validam essa transação, eles incluem ela em um bloco. Então, se a gente voltar no nosso exemplo da festa, vamos pensar que o bloco ele é o dia. Então, todas as transações que forem feitas no dia, a gente vai incluir no bloco daquele dia. A blockchain não é por dia os blocos, mas só para ter esse parâmetro para fazer a comparação. Então a gente inclui as transações dentro de um bloco e quando esse bloco é processado e é criado um novo bloco, a gente tem uma referência ao bloco anterior, que é uma hash do bloco anterior. Então, como se forma essa cadeia de blocos e um ligado ao outro, eu sempre tenho um bloco atual, que vai ter um bloco pai, que vai ter um bloco pai, que vai ter um bloco pai, que vai ter um bloco pai e assim por diante, até chegar no bloco Gênesis, que é o primeiro bloco da rede. E essa hash de ligação entre um bloco e outro, ela é gerada a partir desse algoritmo matemático em cima de todas as transações daquele bloco. Então, se alguém tentar alterar alguma informação em algum bloco para cima, vai mudar a hash, porque você tem uma alteração de informação, então vai mudar essa referência que ele gera, e todos os blocos dali para baixo vão ficar inválidos, porque todos os cálculos que foram feitos vão parar de fazer sentido, eles não vão achar mais aquela referência. Então, esse é a base do funcionamento da blockchain. Blocos, em sequência, em uma rede, uma cadeia de blocos, referenciando sempre o bloco anterior, e cada bloco nada mais é do que um conjunto de transações. Então, essa é a base para você entender o contexto e o funcionamento de uma blockchain. Novamente, voltando para o nosso exemplo anterior, a gente não tem a necessidade de um intermediário. A gente não precisa ter alguém que vai segurar as informações e você fica dependente desta pessoa, ou deste servidor, ou desse nó, como a gente chama na blockchain. Essa informação ela fica espalhada, descentralizada, e se tiver um ataque em algum nó, se algum nó sofrer alguma alteração e ficar diferente dos outros nós ali que estão na rede, aquele nó é considerado inválido e ele é descartado pela maioria. Então, por isso que a blockchain se torna mais segura, ela se torna mais transparente e ela se torna imutável, porque você não pode alterar nada nas informações da blockchain. A partir do momento que você registrou uma informação, ela está salva. Então, se você fizer um crédito, um débito, enviar uma mensagem, ou seja lá o tipo de aplicativo que você está utilizando, se você registrou essa informação na blockchain, ela é imutável, você não consegue voltar e apagar. Você pode fazer uma outra transação para mandar de volta e tudo mais, mas aquela transação que foi feita, ela vai permanecer lá. E o primeiro exemplo que a gente tem aí, que
que ganhou notoriedade no mercado, no mundo da tecnologia, nos sites, e a gente conhece até hoje, é o Bitcoin. Então, o Bitcoin ele funciona em cima dessa tecnologia blockchain. Existem vários nós, você pode criar o seu nó, e hoje em dia, por causa da velocidade de processamento e tudo mais, é quase impossível você conseguir minerar uma transação em casa, mas a ideia é que ser um minerador dentro da blockchain nada mais é do que ser um nó desses que vai ter uma cópia desse banco de dados com todas essas informações, vai receber as transações para fazer os cálculos ali e validar elas, e se tiver tudo ok, você salva essas informações e sincroniza com os outros nós. Então o Bitcoin foi a primeira grande revolução da blockchain e ele trouxe justamente isso, mais segurança, ele trouxe essa imutabilidade, então você não consegue gastar duas vezes, né? O double spend, que a galera chama, que é você tem um computador, você faz Ctrl+C, Ctrl+V de algum arquivo, de qualquer coisa que você queira, qualquer informação, e você duplica e cola e manda para onde você quiser. Quando você está nessa rede blockchain, você consegue guardar essas informações de uma maneira que, se eu enviei alguma informação, algum valor ou qualquer coisa que seja para outra pessoa, eu não consigo mandar de novo, eu não consigo dar um Ctrl+C, duplicar. Então é por isso que o Bitcoin ele criou essa notoriedade, porque ele resolveu esse problema de um gasto duplo, né? Você transmite a informação, ela vai ser processada ali pelos nós validadores, vai ser incluída ali no bloco, e a partir daí o processamento, essa transação, ela se torna imutável, você não consegue dar um Ctrl+Z, você não consegue voltar e desfazer a alteração que você fez. E além do Bitcoin, existem muitas outras redes, a Ethereum, a Ripple, a Litecoin e até blockchains privadas, né, corporativas, que você consegue executar sem necessidade de ficar pagando taxa de transação e tudo mais. Mas esse é um conteúdo um pouco mais aprofundado, que a gente vai ver aí nos próximos vídeos. A gente vai ter bastante conteúdo aqui semanal para ir trazendo novas informações. E hoje a ideia era justamente essa, trazer esse exemplo básico para você entender esse funcionamento da blockchain. Então se foque nessa ideia da festa, onde todo mundo registra essas informações e vocês comparam entre si, para você não precisar confiar, né? Você tira a necessidade de confiança, porque tudo está registrado em mais de um lugar e pode ser comparado para saber se teve uma tentativa de manipulação ou não. Então eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo aqui da comunidade Blockchain for Devs. A gente vai trazer muito mais conteúdo, muito mais conhecimento aqui sobre blockchain. E já assina aqui o canal, deixa seu sininho ativado para receber os novos posts. E deixe nos comentários aqui se você tem alguma dúvida, se ficou clara a explicação. E a gente vai estar ativamente aqui trabalhando para ajudar você a entender e, quem sabe, se tornar um blockchain developer. Afinal, é uma profissão que está em alta lá fora, está muito em alta. É uma profissão bem interessante para quem já trabalha com desenvolvimento e quer dar um update, um upgrade na sua carreira. Então, muito obrigado por ter participado aqui comigo e a gente se vê nos próximos vídeos da comunidade Blockchain for Devs.